Olá, sejam todos bem-vindos a este treinamento. Eu sou a Tatiane, sou gerente de gestão de pessoas do Grupo Riveza. Este vídeo é dedicado a você, colaborador do Grupo Riveza, que está na linha de frente moldando o futuro da nossa empresa. O tema central deste treinamento é o modelo da avaliação de desempenho, uma ferramenta extremamente crucial para impulsionar o sucesso de cada um de vocês e, consequentemente, o sucesso do nosso grupo. Nosso objetivo aqui é equipá-los com as ferramentas e o conhecimento necessário para a gestão eficaz do desempenho, aprimorando suas habilidades de liderança, impulsionando também o desempenho das suas equipes e, acima de tudo, alcançando os objetivos estratégicos do nosso grupo. Preparem-se para uma jornada de aprendizado onde cada sessão é um passo para a direção a uma gestão mais eficiente e um futuro cada vez mais promissor para todos nós. Vamos iniciar este treinamento abordando o tema modelo de avaliação do Grupo Riveza. Mas o que é avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho do Grupo Riveza consiste em avaliar as competências comportamentais dos nossos colaboradores e também a performance, ou seja, seus resultados advindos das suas metas e dos seus KPIs. O principal objetivo do nosso modelo é o desenvolvimento do nosso time, pois acreditamos que nossos colaboradores são o ativo mais precioso e a força motriz do nosso negócio. E o que é gestão de desempenho? Simplificando, é um processo contínuo de comunicação e avaliação. Não é um evento único, mas sim um diálogo constante que visa alinhar expectativas, desenvolver nossos talentos e, claro, recompensar os resultados alcançados. E por isso ela é tão importante? Com certeza, a gestão de desempenho é a espinha dorsal de qualquer organização de sucesso. Ela permite que melhoremos o desempenho individual de cada membro da equipe, o que, por sua vez, vai elevar o desempenho organizacional como um todo. Pensem nisso como um ciclo virtuoso. Começamos com planejamento, passamos para o acompanhamento, chegamos à avaliação e, finalmente, ao processo de feedback. Cada etapa é essencial para garantir que estamos no caminho certo e que estamos crescendo juntos. Então, podemos afirmar que a gestão de desempenho é um processo contínuo de alinhamento entre o resultado esperado da organização e a atuação das pessoas. Segundo Kevenato, a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho das pessoas em relação às atividades realizadas, às suas metas e potencial de desenvolvimento. A avaliação de desempenho permite alinhar os objetivos individuais e organizacionais, identificar talentos e lacunas de desenvolvimento, apoiar decisões de carreira, de remuneração e de sucessão e fortalecer a cultura de meritocracia. Em outras palavras, gestão de desempenho é igual estratégia, mais pessoas, mais resultados. E o que envolve a gestão de desempenho? Definição clara de objetivos e metas individuais, de equipes e organizacionais, indicadores de desempenhos, KPIs, OKRs, metas quantitativas e qualitativas, acompanhamento contínuo, check-ins, feedbacks, reuniões periódicas, avaliações formais de desempenhos, periódicas ou semestrais, feedback estruturado, reconhecimento dos pontos de melhoria e também dos pontos fortes, planos de desenvolvimento chamados PDIs e, claro, o processo de calibragem dos quadrantes, Nine Box, onde a gerência e a gestão de pessoas alinham o rate para as promoções, movimentações, capacitações e processo de sucessão. A avaliação de desempenho do Grupo Riveza segue um modelo único e nosso modelo ele abrange a avaliação comportamental e também de performance. A avaliação de competências do Grupo Riveza adota o modelo de 180 graus, que consiste na autoavaliação do colaborador e na avaliação do gestor. Este modelo permite ao colaborador autoavaliar-se, onde ele vai avaliar as suas competências apenas. O gestor, de posse dessa avaliação, vai fazer também a sua avaliação, complementando a autoavaliação do colaborador. Este processo oferece uma percepção maior sobre os pontos fortes e as áreas de melhoria do colaborador. Já para avaliação de desempenho e de metas, nós utilizamos o modelo de 90 graus.
A avaliação de desempenho, conforme eu disse, tem um modelo de 90 graus. E ele acontece em 2 fases aqui no Grupo Riveza. Ela acontece semestralmente. De dezembro a fevereiro nós temos o primeiro ciclo e de junho a agosto, onde temos o nosso segundo ciclo. E onde que essa avaliação vai ser computada? Nós utilizamos a plataforma RH Gestor. E como avaliar? Para avaliar as nossas avaliações, tanto de competências comportamentais quanto a de performance, a de desempenho, todos os colaboradores receberão um link que é gerado pelo RH Gestor, que direcionará direto para a avaliação. A avaliação de competências tem um formato, como eu já mencionei, de 180 graus. Então, tanto o colaborador quanto o seu gestor receberão este link para esta avaliação. Já a avaliação de desempenho, como ela tem um formato de 90 graus, como eu já mencionei, apenas o gestor vai receber este link. O que é competência? Entendemos como competência uma habilidade de mobilizar recursos para uma prática de trabalho. Uma competência é um conjunto de habilidades, comportamentos, atitudes e conhecimentos interrelacionados, dos quais uma pessoa precisa para ela ser eficaz na maioria das ocupações profissionais e também gerenciais. A competência é uma combinação de saber, conhecimento, saber ser, aptidões e traços de personalidade para a resolução dos seus problemas. São características demonstradas através de comportamentos observáveis que são passíveis de desenvolvimento e decorrem de formação, experiência, autocrítica. Portanto, competência são comportamentos observáveis e passíveis de desenvolvimento. Nós temos, dentro de competências, as competências técnicas, que nós chamamos de hard skills, e temos as competências comportamentais, que nós chamamos de soft skills. E o que são hard skills? Hard skills são competências técnicas, são habilidades específicas que podem ser ensinadas, aprendidas e mensuradas. Estão ligadas ao saber fazer. Exemplos: um curso de Excel avançado, um curso de idioma, um inglês, programação, operação de máquinas, um curso de conhecimento em legislação trabalhista, por exemplo, um curso de qualquer outro sistemas. São características, elas podem ser comprovadas através de certificados, testes, experiências e são mais fáceis da gente treinar e desenvolver em nosso colaborador. Então, hard skills é o que você sabe fazer. E qual é a diferença para soft skills? Soft skills são competências comportamentais, são habilidades de relacionamento, de comportamento, são atitudes, a forma que nos relacionamos com as pessoas, estão ligadas ao como fazer. Exemplo: comunicação, liderança, inteligência emocional, trabalho em equipe, resiliência, proatividade. Características: são subjetivas, mais difíceis de mensurar e elas são desenvolvidas ao longo da nossa vida. Então aqui conta muito a experiência e o autodesenvolvimento. A soft skills está ligada ao como você faz as coisas. E para que serve a avaliação de competências? A avaliação de competências serve para identificar pontos fortes e comportamentais, mapear oportunidades de desenvolvimento, estimular comportamentos alinhados à cultura da nossa empresa, apoiar os planos de desenvolvimento individual, os conhecidos PDIs, desenvolver as lideranças e também os talentos internos, apoiar as decisões de carreira de forma mais estruturada e fortalecer a cultura de feedback e de autoconhecimento. Ela contribui para o crescimento sustentável, pois desenvolve não apenas resultados, mas também comportamentos que o sustentam ao longo do tempo. E quais são as nossas competências? Nós temos 7 competências aqui no nosso grupo, que são comuns a todos os cargos, e temos 3 que são destinadas aos cargos de liderança. Vamos conhecê-las. Nós temos o trabalho em equipe, nós temos inovação, nós temos proatividade, protagonismo, resiliência, também atitude empreendedora e comunicação eficaz. Essas 7 competências são comuns a todos os cargos.
As três que são comuns aos cargos de liderança são desenvolver pessoas, visão e estratégia e liderança transformadora. E como funciona esse processo na prática? Após receberem um link, vocês vão em avaliações e vão procurar por avaliações de desempenho. Vão digitar o nome do colaborador no espaço correspondente e vão em pesquisar. Aparecerão todas as avaliações disponíveis a esse colaborador. No meu caso, eu coloquei o nome da Marcela. Então aqui estão todas as avaliações disponíveis a ela. A autoavaliação, a avaliação de competências e também a avaliação de desempenho. Vamos entender um pouco mais como que funciona a avaliação de competências dentro do RH Gestor. Sugere-se que antes de iniciar a avaliação do colaborador, o gestor avalie a autoavaliação que este colaborador já realizou, porque assim o gestor poderá comparar e entender o que o colaborador em questão já tem perceptível como melhoria e o que ele precisa focar para o seu desenvolvimento. Vamos visualizar isso no nosso sistema. Todas as competências disponíveis a esse colaborador estarão na avaliação de competências. Quando vocês assinalarem em 50%, significa que essa competência precisa ser melhor desenvolvida. Aqui, quando aparecer de 50% para baixo, vai ser obrigatoriamente feito um PDI para essa competência. Então, lembre-se, avaliou de 50 para baixo, é necessário ter a criação do PDI. Agora, se você avaliou essa competência como frequente ou sempre frequente, que você sempre vê essa competência, ela já está instalada no seu colaborador, significa que ele está indo bem, então não tem aqui a necessidade da criação de um PDI. Nós temos 7 competências que são comuns a todos os cargos. Vamos conhecê-la. A primeira competência que nós temos é trabalho, equipe e cooperação, o que a gente chama de fazer juntos. E o que é essa competência? É a competência que promove o engajamento das pessoas para o trabalho em equipe, que inspira cada um a contribuir com o seu melhor para o alcance dos resultados transformadores. Como comportamento, a gente tem a busca por fazer parte de um time, de uma equipe, agindo com imparcialidade para gerar relações de confiança, interagindo de forma respeitosa, usando da transparência na interatividade com os indivíduos da organização. Também como comportamento nós temos o engajamento das pessoas para o trabalho coletivo, respeitando e levando em consideração todas as contribuições. Também como comportamento, aqui a gente pode ver se a pessoa é disponível, é participativo para outros trabalhos quando lhe é solicitado. Se essa competência estiver positiva, acima de 50%, a gente entende que está frequente, que está sempre presente essa competência neste colaborador. Você, gestor, vai avaliar essa competência como positiva e você, colaborador, também na sua autoavaliação. Se essa competência não estiver presente, você vai assinalar igual ou abaixo de 50%. E aí vai ser obrigatoriamente necessário a criação de um plano de desenvolvimento individual para essa competência. A nossa segunda competência é inovação. Inovar para transformar. O que é isso? É investigar tendências e cenários futuros, sendo um agente de mudança para tornar a organização sustentável frente à incerteza e também à complexidade do mercado. Como comportamento, a gente pode ver se ela participa e engaja nas mudanças propostas, contribuindo para as transformações do dia a dia, se a pessoa questiona padrões e crenças estabelecidas na busca de soluções inovadoras, se ela explora e analisa cenários futuros, desenhando alternativas para mantermos relevantes, se ela propõe ações e mobiliza recursos para desenvolver desafios e problemas complexos. Se estiver positiva essa competência, acima de 50, vocês vão assinalar ali, como a gente pode assinalar entre 50, 75, 100 ou abaixo. Aqui cabe você, colaborador, no seu processo de autoavaliação e você, gestor, avaliando o seu colaborador. Nós temos a competência proatividade, antes feito do que perfeito. Ela consiste na capacidade de buscar espontaneamente realizar atividades ou mudanças, solucionando e antecipando os problemas, visando atingir as metas. A pessoa aqui apresenta os comportamentos de iniciativa durante as situações difíceis,
Assunção de responsabilidade na tomada de decisões, com o objetivo de concretizar ideias, desenvolver e antecipar soluções para a equipe ou para a organização. Então, se a pessoa que é movida a desafios, se a pessoa é proativa, antecipa soluções, você vai assinalar como algo positivo. Se você não identifica essa competência, você vai assinalar como algo negativo ou como algo a ser desenvolvido por este colaborador. Então, vai assinalar ali abaixo de 50 para esta competência. A competência protagonismo, vai lá e faz, que a gente chama, é quando a pessoa assume responsabilidade pelo seu processo de aprendizado. Ela vai investindo proativamente no seu desenvolvimento, ela busca formas alternativas de se qualificar, tanto comportamentalmente quanto tecnicamente. Ela transforma situações desafiadoras em oportunidades. Ela se transforma essas oportunidades em crescimento, ela adquire mais conhecimento, novas habilidades, ela pede feedback, ela busca sempre de forma contínua o seu autodesenvolvimento. Se estiver positivo, novamente, você vai assinalar como frequente ou sempre frequente, e se não tiver positivo, você vai assinalar para que essa pessoa possa ter um plano de desenvolvimento individual nesta competência. Resiliência, o autocontrole. Aqui é a capacidade da pessoa em lidar com situações adversas, de superar pressões, obstáculos, problemas e reagir de forma positiva a eles, sem entrar em conflito psicológico ou emocional, conseguindo se reorganizar sem perder o foco e também a qualidade das suas entregas. Aqui a gente consegue perceber se a pessoa é flexível diante de adversidades, se ela mantém preservada a sua inteligência emocional, se ela consegue se reorganizar sem perder o foco ou a qualidade das suas entregas, se ela é persistente diante de adversidades, se ela mantém seu foco no real propósito, sem desistir. Apresenta uma incrível capacidade para superar desafios e transformar algo ruim em um grande aprendizado, fazendo com que o obstáculo se torne uma força impulsionadora. Comunicação eficaz. Aqui entra a capacidade de expressar-se de forma clara e objetiva, tanto verbal quanto por escrito, diminuindo barreiras, construindo relacionamentos saudáveis e prósperos para a organização por meio da prática e também da escuta ativa. Aqui nós vemos como comportamento a prática da escuta ativa na busca do entendimento das necessidades e das intenções que são comunicadas, cultivando relações de confiança. Se a pessoa também se posiciona propondo alternativas construtivas de forma transparente, humilde, mesmo divergindo dos demais. Se essa competência for algo que você identifica neste colaborador, se a pessoa tem uma escuta ativa, uma boa comunicação, uma comunicação transparente, sem rodeios, se ela se posiciona sem medo, você vai avaliar como positivo. Agora, se ela tem conversinhas de corredor, se evita conversas difíceis, né? Se ela não tem uma comunicação bacana, aqui você vai avaliar essa competência como algo a ser desenvolvido. A competência é a atitude empreendedora, o que a gente chama de visão de dono, é a capacidade para identificar novas oportunidades de ação, de propor, de implementar soluções aos problemas e também às necessidades que se apresentam. Aqui de forma sempre assertiva, inovadora, adequada, transformando decisões, pensando sempre no melhor para a organização, sempre com esse olhar de dono para o negócio. O comportamento observado nessa competência é se a pessoa busca oportunidade de melhoria constantemente, se ela age de forma proativa para a resolução do problema, se ela não fica procurando ali quem causou o problema, mas se ela foca realmente na solução. Se ela tem um olhar visionário atrelado à ideologia corporativa e aos valores da nossa organização, se ela tem realmente esse olhar de dono para o negócio, se ela toma decisões sempre pensando no melhor para a organização,
cuidando sempre dos recursos e das pessoas. Aqui é a pessoa que pensa e faz fora da caixa. É a pessoa que tem autenticidade, que tem originalidade, ela tem liberdade com responsabilidade. Se essa competência não estiver presente, a gente vai ver o quê? Uma cultura de medo, nós vamos ver alguém que não gosta de fazer, alguém que busca sempre culpados. Então vamos avaliar, neste caso, essa competência como algo a ser desenvolvido e, claro, vai se criar novamente um PDI neste caso. Vamos conhecer agora as 3 competências que são destinadas ao processo de avaliação dos nossos líderes. Nós temos como competência desenvolver pessoas, que a gente chama de liberar talentos. Essa competência está ligada ao gestor que desafia a si mesmo e também aquele que busca o crescimento pessoal e profissional, fortalecendo uma cultura de aprendizagem, de desenvolvimento do seu time, promovendo espaços de troca na busca por multiplicar o conhecimento dentro da organização. Como comportamento dessa competência, a gente pode observar se o líder promove espaço de troca para o seu time, se ele multiplica conhecimentos, cria treinamento, se ele oferece feedback, se ele identifica oportunidades para contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Se ele também apoia, incentiva essas pessoas a buscarem um aprendizado contínuo, a buscarem novos desafios, se ele encoraja as pessoas a experimentarem e se desenvolverem, acolhendo o erro como parte do processo de aprendizagem. Aqui, essa competência será positiva se o líder busca o desenvolvimento do seu time, se ele busca responsabilidade de todos, para que todos possam crescer juntos, se ele sabe delegar e se ele sabe desenvolver pessoas. A avaliação será negativa se o líder for muito centralizador, se ele não gostar de correr risco, se ele gosta de aprender sozinho ou retém esse conhecimento para ele e não passa essas informações ao seu time, se desenvolvimento às vezes é terceirizado, é com GP, com outro setor e não com o próprio gestor. Aqui, o gestor desse nosso líder vai avaliar essa competência como algo a ser desenvolvida e vai criar um plano de desenvolvimento também. Outra competência é a visão e estratégia, é a visão de futuro. Se esse líder pensa e age em sentido amplo, além da sua própria área, entendendo o negócio e visualizando como suas ações e atitudes podem influenciar ou interagir com outras áreas da organização, fornecedores também ou clientes, sempre agindo de forma estratégica. Se ele pensa e age num sentido mais amplo, além da sua própria área, antecipando elementos internos ou externos que causam impacto direto ao negócio. Se ele implementa e mantém sistemas, ferramentas, políticas que viabilizem a estratégia, considerando as necessidades locais da sua organização. Se ele possui uma visão estratégica para contribuir com a visão de futuro, para alcançar as prioridades do negócio. Se ele tem um alinhamento com a estratégia, se ele tem foco no crescimento, se o crescimento desse gestor é um crescimento visando na sustentabilidade do nosso negócio. Essa avaliação será positiva. Se esse líder tem algo a desenvolver nessa competência, se ele tem um pensamento de curto prazo, se ele é muito imediatista, se falta um pouco de propósito para esse gestor, essa competência vai ter que ser avaliada como algo a ser desenvolvida. E aqui vai também ser criado um PDI para esse colaborador. A terceira e última competência dos nossos líderes é a liderança transformadora. Confiança e exemplo. Aqui esse o líder motiva, se ele engaja a sua equipe em prol do propósito, do objetivo comum, mobilizando todos para que os resultados aconteçam, demonstrando confiança nas pessoas e dando também espaço para o processo de autonomia para que eles realizem o seu melhor. Aqui esse líder motiva, engaja seu time em prol do propósito da organização. Se o líder, ele tem essa visão de que todos somos líderes e também se ele lidera pelo exemplo, se ele tem uma liderança mais humana, se ele sabe lidar com erros, se ele estimula o aprendizado do seu colaborador. Essa competência vai ser avaliada como algo a ser desenvolvida se essa liderança atua muito no comando, no controle, muito fiscalizador, se só lidera quem é gestor, se ele usa de muita autoridade
ou do poder no processo de gestão dele, essa competência, essa liderança não vai estar legal. Então vai precisar ser desenvolvida. Então aqui também existe espaço para um plano de desenvolvimento individual. Essas foram as 3 competências destinadas ao processo de avaliação de competências dos nossos líderes. No próximo vídeo, nós veremos o processo de avaliação de desempenho. Nos encontramos lá.